Olá, tudo bem? Se você chegou até aqui neste vídeo é porque você está numa dúvida constante sobre o processo de mudança do sistema na sua empresa e você não sabe muito bem o que fazer. Antes de qualquer coisa, eu queria explicar que este vídeo não é um vídeo promocional. Eu não vou indicar nenhum sistema em específico para você. O que eu farei é passar pontos importantes que você deve avaliar na sua empresa, de acordo com a sua realidade, qual é o melhor sistema para você fazer a implantação e ter sucesso de informações de controle que você precisa. Vou relacionar alguns softwares de mercado, mas nenhum deles é uma indicação, porque não tem como a gente indicar sem conhecer o processo. Normalmente as empresas começam pequenas, fazendo seus controles em algum método mais simples, Excel, Access, algum outro sistema de mercado. E conforme as empresas vão crescendo, a gente vai percebendo, a gestão vai percebendo que precisa de maior controle, porque o volume de dados é maior. E nesses métodos mais simples, como o Excel, por exemplo, ou um sistema mais simples, a gente acaba tendo muito trabalho e não tendo todas as informações que a gente precisa, ou por capacidade da ferramenta, ou porque o volume realmente é muito grande e acaba sendo muito complicado fazer esses controles manuais, uma vez que eles não são, na sua maioria dos casos, integrados de um departamento com o outro. Então, o que geralmente acontece nesses casos? Você começa a pesquisar na internet quais são os softwares mais conhecidos de mercado, quais são os melhores sistemas de gestão, o melhor ERP. Você conversa com conhecidos, com empresas que já fizeram o processo de implantação, empresas maiores, para saber qual é o software que elas utilizam, como que é o software na empresa delas, se elas gostam, se elas não gostam, como que é a usabilidade do sistema. E aí você decide 3 ou 4 empresas para fazer o orçamento para você. Você chama essas empresas até a sua empresa, para que elas façam a apresentação do software delas. Todas elas vão apresentar para você a melhor parte da ferramenta. Vão mostrar para você as melhores telas, telas mais modernas, em formato web, gráficos, painéis de gestão à vista, relatórios personalizáveis, automações, vários tipos de automações, BI e outras informações que deixam você extremamente encantado. Cada uma delas que vai lá te deixa com mais vontade de ter um software de gestão. E você começa a ficar muito na dúvida do que fazer já naquele momento da apresentação. Todas essas empresas, depois dessa apresentação comercial, vão mandar um arquiteto de soluções ou um analista especialista na sua empresa, que vai ficar de 1 a 3 dias conversando com os seus usuários, com os seus colaboradores, entendendo qual é o processo, para que depois, junto com o departamento comercial, ele passe as informações e monte um orçamento para que as suas atividades do seu dia a dia sejam implantadas dentro do sistema dele, do software dele. E então eles enviam o orçamento para você. Você vai receber todos os orçamentos, possivelmente nesta ordem que vai acontecer. E quando chegam os orçamentos, o que você faz? Você pega todos aqueles orçamentos, você está com um monte de informação na cabeça de todas as apresentações que você assistiu e você começa a se perguntar qual que é a melhor forma de decisão de escolha do software. Você possivelmente vai pensar: eu escolho pelo melhor preço? Eu escolho pelo menor tempo de implantação? Ou será que eu devo escolher pela reputação do sistema? Qual que é mais famoso? Qual que é mais conhecido? Qual tem mais clientes no mercado? Qual que é mais moderno, que é mais visual para o usuário utilizar? Qual tem mais indicações que as pessoas que eu conheço ou as pesquisas que eu fiz, qual software que as pessoas gostam mais? Será que é isso que eu devo levar em consideração? Quem que é o melhor? Essa última pergunta você não vai conseguir fazer baseado neste processo. E aí é que começam os nossos erros, porque a gente está levando em consideração um software baseado na operação simples do dia a dia que um arquiteto ou um analista foi lá e viu, acompanhando de uma forma rápida os seus colaboradores na operação. Ah, Débora, e qual é a pergunta que eu deveria fazer então, na verdade, para eu poder tomar essa decisão? Primeira coisa, eu realmente preciso de tudo que eles estão apresentando agora, porque as empresas
todas, sem exceção, elas vão lá na sua empresa fazer um levantamento de 2, 3 dias, que é muito rápido, para conhecer realmente a sua operação. E dependendo do que o teu usuário falar, de alguma informação que ele passar para esse analista, para esse especialista, o especialista vai dizer: "Ah, nós precisamos implantar tal processo, nós precisamos implantar tal módulo ou tal informação no sistema, tal rotina no sistema". E nem sempre isso é a realidade da sua empresa. Às vezes você não precisa fazer a implantação de um determinado módulo naquele momento. Então, o orçamento que você está recebendo, ele está vendo tudo que o usuário falou para o analista que ele gostaria que tivesse. Todas as operações que ele faz e basicamente o que ele queria que tivesse. Sem levar em consideração alguns detalhes operacionais que talvez não estejam incluídos na proposta. Então você vai receber uma proposta com um monte de informação, com um monte de ferramentas. E será que é aquilo ali mesmo que você precisa? Quanto trabalho operacional eu vou precisar ter para chegar nesses dados que as empresas de software estão me oferecendo? Estão dizendo que eu tenho que implantar. Eu tenho mão de obra para operacionalizar tudo isso? Será que eu não estou dando um passo maior que a perna, querendo botar muita coisa aceitar essas propostas e ter muita coisa para eu fazer, sem eu ter mão de obra suficiente para isso? Essas ferramentas, elas darão os relatórios que eu preciso, que eu quero, que é importante para eu analisar? Está escrito na proposta que os relatórios que eu apresentei todos estarão lá disponíveis nesse processo de implantação, exatamente como eu mostrei? Será que eu consegui mostrar todos os relatórios detalhadamente? Não vou ter surpresas no meio do caminho? Qual é o melhor custo-benefício entre tempo de implantação e custo de implantação, mudança do sistema, mudança do software? E será que realmente eu não vou ter nenhum problema no meio do caminho, nenhuma mudança de escopo, nenhuma rotina que eu esqueci, que meus usuários esqueceram de falar para esses especialistas? E esses são só alguns pontos que eu estou levando em consideração para você, porque é uma análise muito superficial para você tomar esse tipo de decisão. Aí você me pergunta: "Ah, Débora, mas qual é a forma correta então de eu fazer essa análise, de eu tomar essa decisão de uma forma correta, mais compatível com a minha realidade?". É você inverter o processo e fazer primeiro um levantamento detalhado de toda a sua operação, antes de chamar as empresas de software para fazer o orçamento. Porque não tem como uma empresa garantir que todas as suas operações estejam incluídas num processo de implantação de software com um levantamento de 2, 3 dias, sem analisar os detalhes da sua operação, sem analisar os pontos críticos do seu processo. A chance de você ter gap no meio do caminho e pagar mais do que está no orçamento porque não foi previsto é muito grande. Independente do tamanho da sua empresa, quando você recebe um orçamento e você assina essa proposta comercial, durante a implantação, se o usuário lembrar de alguma coisa que ele não tinha previsto, será tratado como gap, ou seja, extra projeto. Então você vai pagar mais. Pode ser que você pague esse tanto fazendo um levantamento correto no sistema, mas aí você vai ter previsto isso antes. Se você deixar isso para depois, pode quebrar todo o teu planejamento financeiro. E aí já está no processo de implantação e você precisa arcar com esse custo adicional. Como que eu devo fazer, então, este levantamento de processo? Primeiro, você tem que procurar uma empresa ou um profissional especializado em análise de processo. Esse profissional, ele vai passar na sua empresa 1, 2, até 3 meses, dependendo do tamanho da sua empresa. Ele vai sentar alguns dias com várias pessoas do mesmo departamento, vai passar o dia inteiro lá e vai analisar e entender cada ponto crítico da sua empresa, cada detalhe das operações. Por exemplo, eu tenho uma empresa que ele está em processo de recuperação judicial. E eu tenho os acordos que eu já fiz com meus fornecedores, um exemplo, e outros que estão correndo normalmente. Será que essa informação foi passada lá naquele levantamento? Qual é a forma, qual é a tratativa que eu tenho isso hoje? Como que eu preciso tratar? Será que naquele levantamento de 2, 3 dias foi suficiente
para aquele especialista saber dessa informação, colocar lá no planejamento dele e descrever como que deve ser feito e controlado? Que tomada de decisão eu preciso ter em relação a isso? Isso é só um exemplo. Então, quando você tem um especialista em processo, ele vai pensar em todos esses detalhes e vai desenhar o teu processo num fluxo macro, com todas as operações integradas, e cada quadrinho do fluxo vai ter um documento detalhando quais são os pontos críticos daquele processo, quais são as informações relevantes, quais são as informações relevantes e imprescindíveis para os teus processos, quais são os seus desejos e anseios em relação àquela operação, qual é o teu planejamento de manter ou tirar aquela operação, ou corrigir um determinado processo. Então, ele vai também colocar esse ponto. Este processo hoje é feito desta forma. O correto, segundo as regras de mercado, seria fazer desta outra forma. Quando você faz esse trabalho com um profissional, você, dono da empresa, gerente, CEO, você consegue ter a dimensão das suas operações de uma forma detalhada e consegue garantir que a empresa de software que está recebendo este documento para fazer o orçamento entenda todos os pontos que você espera ser corrigido e controlado na implantação do novo sistema. E tudo que não tiver de rotina padrão em cada um deles, se tiver algum gap, algum desenvolvimento, alguma customização para fazer, você saberá isso antes de contratar a empresa. E aí você vai poder avaliar qual empresa tem mais rotinas pelo padrão e qual empresa tem mais desenvolvimento a ser feito. E o custo adicional já estará previsto no orçamento que eles mandarão para você. Algumas informações você precisa ter em mente, já ter decidido antes de chamar o profissional de processo ou a empresa de software para fazer o orçamento para você. A primeira delas é: se você tiver mais de uma empresa e mais de uma filial, todas elas entrarão no processo de implantação? Essas empresas, elas têm o mesmo segmento de negócios? Se elas tiverem segmentos de negócios diferentes, existem informações que podem ser compartilhadas entre elas? Eu quero tratar elas como empresa completamente diferentes ou eu quero tratar ela como um grupo de empresas? Isso vai fazer toda a diferença no momento de fazer o orçamento do software que você vai comprar. E você não vai poder mudar depois no meio do caminho, porque essa é uma decisão que se toma no início do processo de implantação. Além disso, além de você saber e estar claro para você quais as suas empresas, como que você vai tratar elas, você precisa já ter um planejamento se você vai criar empresas novas. Se você tem a intenção de criar empresas novas, principalmente a curto ou médio prazo, como que você pretende tratar essas empresas dentro do sistema? Você vai usar a mesma arquitetura das empresas que já existem no seu grupo de empresas, ou ela vai ser um processo completamente diferente? Porque a gente precisa ter esse tipo de previsão para estruturar o cadastro das empresas, independente do software que você escolher. Dependendo da arquitetura que você quiser montar hoje, no futuro, isso pode atrapalhar você. Então, se você não tem intenção nenhuma de abrir empresas novas, pense no que você tem hoje. Se você tem alguma intenção de crescer e expandir, ou para o mesmo ramo de negócio ou para o outro, como você quer que seja? Ou se você vir a ter essa vontade, vir a ter essa possibilidade, como que você gostaria que fosse se ampliasse o seu negócio? Ah, eu vou futuramente abrir uma nova empresa, vai ser do mesmo, se for do mesmo ramo, como é que eu quero que seja tratado? Se for de um ramo diferente, como eu quero que esteja configurado no meu grupo de empresas? Quando você já está usando o sistema, você não tem como mudar esse tipo de informação, esse tipo de estrutura. Isso tem que ser tomada decisão no início do seu processo. Qual é o regime de tributação de cada uma das suas empresas? Se você só tem uma, se você tem mais, qual é? Regime lucro presumido, lucro real? Ah, por que que eu preciso saber disso agora? Porque isso pode interferir no formato de licença que você vai comprar das empresas de software. E também no formato em que você quer cadastrar elas no sistema. Elas são totalmente relacionadas a essas informações.
e são extremamente importantes. Quantos funcionários eu tenho na minha empresa e desses funcionários, quantos utilizarão realmente o sistema? Eles utilizarão em tempo integral ou eles utilizarão esporadicamente? Você precisa ter essa informação para você ter a melhor decisão de como você vai comprar as licenças. Vou te explicar para você daqui a pouco sobre licenças. Mas essa informação é extremamente importante, porque você pode ser que compre poucas licenças ou muitas licenças, desnecessariamente. Então você precisa saber quem vai usar o sistema, qual é a frequência de utilização do sistema, para você tomar a melhor decisão sobre o formato de licença que você vai comprar e também a quantidade de licenças. Qual o volume de dados que normalmente você vai movimentar no sistema? Quantas notas mais ou menos eu gero por dia? Quantas ordens, se você for indústria, quantas ordens de produção eu fabrico num dia? Quantos apontamentos de produção? Quantas notas de entrada? Quantos pedidos de compra? Quantos orçamentos eu faço? Quanto eu movimento meu estoque? Faço movimentações internas de estoque. Isso é importante por quê? Porque a partir do volume de dados que você tem, você vai ter a escolha de um tipo de servidor de processamento diferente para não ter lentidão no sistema. Espaço em banco de dados também. Tudo isso é extremamente importante porque vai interferir no custo do investimento do software ou vai gerar problemas de performance lá para frente. Eu preciso de uma equipe interna de TI para fazer o acompanhamento desse projeto? Dependendo do tamanho da empresa, você vai precisar sim de uma equipe. Se a tua empresa é grande, você vai precisar de mais pessoas, porque só o prestador de serviço de software, ele vai lá na sua empresa, ele não vai todo dia, até pode ir algumas semanas todos os dias, mas você precisa de uma equipe interna para acompanhar esse processo de implantação e também para dar continuidade no processo posteriormente, depois que virar o sistema. Se a sua empresa é pequena, tem poucos funcionários, poucas pessoas vão usar o sistema, possivelmente você não vai precisar de alguém full time. É importante você ter alguém de TI que possa prestar serviço para você, intermediando os processos da sua empresa com a empresa do software que você vai contratar. Essa pessoa, ela não precisa estar todo dia se sua empresa for pequena. Então, avalie essa situação. Se você vê que há necessidade de ter uma equipe, já providencie essa equipe ou esse profissional, caso a sua empresa seja menor. E quais são os sistemas que tem hoje disponíveis no mercado? Sistema de gestão tem um monte. Se você for pesquisar, são infinitos sistemas de gestão que tem no mercado. Eu vou te falar sobre alguns dos maiores e mais conhecidos hoje no mercado brasileiro. Nós temos a empresa TOTVS, que dentro da TOTVS tem vários produtos. Tem o Proteus, que é para empresas de pequeno e médio porte, o DataSul, que é para empresas de médio e grande porte, e tem outros sistemas como RM, Logix, que também atendem empresas de pequeno e médio porte. Aí nós temos o SAP, que tem o SAP mesmo, que é para empresas de grande porte. Ele é concorrente direto do DataSul, então, dependendo do porte da sua empresa, você vai analisar softwares desse porte, ou SAP ou DataSul. E temos o SAP Business One. O B1, ele é concorrente direto do Proteus, ou do RM, ou do Sankhya, ou dos outros que eu vou te explicar, que são para empresas de pequeno e médio porte. Depois você vai ter outras empresas como Sankhya, como Senior, como a Aviasoft, que são empresas que também têm software de gestão. E vários outros que você pode pesquisar depois. Todas essas empresas, elas têm um formato de um sistema que atende um padrão geral de mercado e eles precisam ser configurados de acordo com a sua realidade, que será feito baseado naquele fluxo macro de processo que eu expliquei para você, com todos os detalhes. Se você não tiver aquilo detalhado, a empresa vai te entregar basicamente o sistema padrão dela. E tudo que estiver fora desse processo será considerado como customização, como gap de projeto e terá um custo de desenvolvimento. Dependendo da empresa que você escolher, o custo de hora de desenvolvimento é bem alto. Então, a importância de a gente definir isso antes para não ter surpresas no meio do caminho.
Bom, você pegou o teu fluxo, o teu mapeamento detalhado e mandou para algumas dessas empresas ou outras que você decidir enviar o orçamento. Com base nesse documento, elas vão preparar o orçamento para você. Possivelmente elas nem vão precisar mandar ninguém lá na sua empresa com este formato de documentação. O máximo que vai acontecer é poder mandar alguém para tirar algumas dúvidas antes de mandar o orçamento, mas não necessariamente precisa ser presencial. Ela pode tirar dúvidas ali numa reunião, por telefone ou no Teams, porque já estará tudo mapeado na documentação que o analista de processo fez. Então, essas empresas, o que que elas vão fazer? Elas vão mandar um orçamento para você e vão fazer a apresentação do orçamento. Possivelmente, elas vão lá na sua empresa, da mesma forma que antes, vão fazer uma apresentação do sistema delas, só que agora elas já têm as informações que você precisa que o sistema controle. Então elas vão começar a explicar para você como que elas podem controlar dentro do sistema delas, se cada uma daquelas rotinas atende por padrão ou não. Aproveite esse momento e faça todas as perguntas possíveis. Pegue o seu documento macro com todos os detalhes de processo crítico e faça perguntas reforçando que aquilo é importante e que você precisa saber se aquilo está sendo atendido no software, se está sendo atendido, se é uma funcionalidade padrão ou se é um gap e é um desenvolvimento. Para você ter ciência e ter um acordo muito bem tratado sobre o que será ou não entregue. Não faça essa reunião de apresentação com pressa. Não marque 1 hora apenas para fazer, marque um meio-dia, porque são muitas informações. Não importa se a sua empresa é pequena ou grande, você precisa ter segurança do sistema que você está tomando a decisão de comprar. É muito dinheiro investido. Independente do software que você escolher, não é barato. A consultoria, a licença, a implantação de software não é barata. Então você precisa ter segurança na empresa que você está comprando o sistema, que você está adquirindo o software. Em 1 hora, você não vai conseguir esclarecer todas as suas dúvidas, então não faça uma reunião com pressa. Marque um meio-dia com cada uma para tirar todas as suas dúvidas, para repassar todos os pontos do processo. Peça para que seja apresentado no sistema, no software deles, em tempo real, a determinada rotina, como é que funciona para você avaliar o trabalho que cada uma vai dar. Porque não se engane, colocar um software não é tão fácil de operacionalizar como é mexer no Excel no dia a dia. Então você sim vai ter resistência, vai ter muita mudança operacional e você precisa saber qual é o impacto dessa mudança. Então peça sim para que seja mostrado para você a operacionalização de pontos críticos do seu processo, porque eles já sabem qual é, afinal eles já receberam o fluxo antecipadamente. Se o profissional não quiser mostrar para você, já acende um alerta. Porque será que a empresa está preparada para isso? Será que ela não está ocultando alguma informação para depois colocar no meio do caminho como um custo adicional? Então fique muito atento em relação a isso. A forma como eles estão recebendo as perguntas que você está passando. Não tem problema um determinado profissional que apresentar não saber responder naquele momento a informação, mas ele vai falar para você: olha, isso eu não sei como é que faz, eu vou precisar falar com outro especialista e depois nós retornamos a informação para você. Não tem problema, ninguém é obrigado a conhecer todas as operações ali naquele momento de todas as áreas, mas ele precisa deixar claro para você que ele não sabe fazer, não sabe demonstrar ou não tem certeza e vai passar depois. Se ele disser que sim, simplesmente disser que sim e não demonstrar, ele está se comprometendo com você a entregar uma ferramenta que talvez não tenha. Ou se ele disser que não, talvez ele cobre para desenvolver algo que já tenha dentro do sistema. Então, em alguns casos é melhor que ele diga que não tem certeza, que não saiba. Então, avalie esse tipo de situação, como que a pessoa que vai apresentar para você esse software, cada um deles, vai reagir em relação às perguntas que você vai fazer. Não fique com vergonha, não fique com receio. Todos os profissionais estão acostumados a isso, a receber uma enxurrada de informações. Então, isso é normal do trabalho deles e é normal você ter
que perguntar para ter segurança sobre o que você está adquirindo, né. Lembre, é muito dinheiro que você vai investir. Depois que fizerem essas apresentações, você vai avaliar junto com cada uma delas como que é o licenciamento do software. Todo software você vai pagar licença. O formato de licença de cada uma delas é diferente. Você pode ter, por exemplo, não é que são só esses que eu vou te explicar, eu vou te dar alguns exemplos do que pode ser uma licença de software. Pode ter um tipo de licença que você paga por módulo ou por processo, então você vai comprar lá um processo de controladoria, por exemplo. Então pode ser que numa determinado software você compre uma licença por pacote de controladoria, que envolve fiscal, ativo fixo, contabilidade, enfim. Pode ser que outro software cobre por cada um desses módulos, mas uma licença que você pode acessar todos eles, um de cada vez. Existe um outro tipo de modalidade que pode ser de aluguel, que você compra a licença, que você paga a licença mensal por CPF que utiliza a licença. Isso é um outro tipo de contratação de licença. Existem aquelas licenças que são corporativas, que você paga anual pelo lucro que você teve através da declaração de imposto de renda, um percentual do lucro que você teve de um ano para o outro, você vai pagar para essa empresa de software. E aí você tem acesso ilimitado. Esse ilimitado, cuide bem quando alguém falar ilimitado, porque ilimitado para alguns processos do sistema. Possivelmente haverá módulos ou rotinas ou pacotes de processos que não estarão embutidos. Então, deixe isso bem claro. Tenha certeza do que esse ilimitado está abrangendo quando você compra esse tipo de licença. A decisão de como você vai escolher a licença vai depender daquela pergunta que eu pedi para você lá no começo. Quantos usuários eu tenho? Quantos funcionários eu tenho? Quantos vão usar o sistema? E qual a frequência de utilização desses usuários dentro do sistema simultaneamente? Às vezes você tem 4 funcionários. Não compensa você fazer uma licença, 4 funcionários que vão usar o sistema, né, 4 usuários. Não compensa você fazer uma licença corporativa, porque são 4 pessoas que estarão usando o seu sistema. Às vezes a margem de lucro de um ano para o outro é muito alta. Para você pegar um percentual daquele e dividir para 4 usuários do sistema, não compensa. Agora, se você tem muitos usuários e precisa de muitas operações simultaneamente, é interessante você ter uma licença corporativa, por exemplo, porque você vai ter acesso ilimitado para poder todo mundo usar o sistema ao mesmo tempo, sem restrição. Aí você tem que avaliar, de percentual de lucro que eu tenho, compensa essa quantidade de licenças ou não? Se o seu lucro é baixo de um ano para o outro, a diferença do lucro, com certeza vale a pena. Mas se você tem uma sazonalidade, pense bastante em relação a isso. Então avalie quais são as modalidades que a empresa oferece e faça proporcional à quantidade de usuários e quantidade de operações simultâneas que você entende que você terá na sua operação, para que o custo-benefício valha a pena. Esse é o primeiro ponto relacionado ao custo de implantação que você vai ter. O outro ponto que você precisa tomar decisão e vai interferir no custo é a definição sobre a instalação do sistema. Existem dois tipos de instalação, basicamente. Uma é quando você tem a instalação local, em servidor local, ou quando fica hospedado em cloud. Quando é instalação local, normalmente as empresas vão recomendar para você ter dois servidores. Um servidor de aplicação, que é a instalação do software em si, e outro servidor do banco de dados. Isso por questões de performance de sistema. Então, essa geralmente vai ser a recomendação de todas as empresas de software. Algumas talvez digam que um servidor é suficiente pelo tamanho da sua empresa e está tudo bem. Mas leve em consideração isso, que talvez você tenha que investir em 2 servidores internos para que você tenha uma boa performance do sistema. Eu digo performance é velocidade de operação.
Porque se você tiver muitos dados num servidor só, dependendo do software, você vai ter lentidão de acessar o sistema e vai parecer que as coisas são muito mais difíceis do que elas realmente são, porque o usuário não vai ter paciência de esperar uma tela mudar de processamento para mudar de uma tela para outra, tá? Se for em cloud, veja se o cloud é da própria empresa de software ou se você tem que contratar um terceiro, uma terceira empresa para fazer a hospedagem do seu sistema. Em ambos os casos, veja, faça um orçamento do servidor cloud, levando em consideração se você vai poder acessar o banco de dados, porque normalmente não pode. Se puder e você precisar e puder, você normalmente vai ter que pagar um valor a mais para esse aluguel de hospedagem. Qual é a capacidade de memória que você vai ter, dependendo do que você tiver de controle no sistema, se você controlar algum processo, precisa de muitos arquivos, por exemplo, você tem ISO 9000, vou te dar um exemplo. E você tem vários documentos de procedimentos lá de qualidade. E você precisa que esses procedimentos sejam controlados dentro de um sistema. Isso vai consumir muita memória do servidor e deve estar levando em consideração quando você fizer um orçamento de um servidor cloud. Tá? Quanto que você tem de capacidade de armazenamento em cada um desses servidores. Senão depois você vai precisar fazer uma contratação extra e vai sair mais caro, porque é melhor você saber isso no começo para poder fazer a negociação quando você está fechando o contrato de utilização de um cloud. Outro ponto importante é quantos ambientes no servidor você vai ter, quantos ambientes do sistema. Normalmente, existem 2 ambientes que são configurados: um ambiente de produção e um ambiente de desenvolvimento ou de homologação. Quando você tem muitos desenvolvimentos, você vai precisar desenvolver muita coisa, é legal, é interessante você ter 3 ambientes no sistema: um para implantação, um para produção e um para desenvolvimento. Você precisa que a empresa garanta que o ambiente de homologação ou de desenvolvimento, se no caso for só 2, né, tenha a mesma performance que terá o ambiente de produção. Porque senão você vai rodar algum processamento lá e vai estar um processamento muito lento e a empresa vai dizer: "Ah, não, mas você contratou um ambiente de homologação com uma performance diferente da produção, então ela não vai agir igual à produção". Não aceite esse tipo de situação, porque você precisa simular na implantação como será a realidade sua no ambiente de produção. Se a empresa fala que não tem a mesma performance, você não tem como garantir que quando virar em produção o sistema, estará melhor do que no ambiente de homologação. Coloque em contrato que a performance do ambiente de homologação, de implantação, deve ser obrigatoriamente igual ao ambiente de produção, para que você não tenha surpresas e não tenha que fazer uma contratação extra depois. Isso pode sim acontecer, se você já não tiver muito claro isso no seu contrato. Verifique qual é o banco de dados que será utilizado na implantação ou quais são as possibilidades de banco de dados que você terá, principalmente se o servidor for local, para que você possa avaliar um custo de um DBA, de um analista de banco de dados. Quando o banco de dados ele é local, quando você está hospedando em servidor local, você precisa de um profissional para mexer no banco de dados, para fazer backup, fazer outras informações e para tratar outras informações, porque o banco de dados são as informações da sua empresa. Então precisa de um profissional especialista para mexer em algumas informações. Dependendo do banco de dados que você escolher, tem mais profissionais ou menos profissionais. O banco de dados com menos profissionais é muito mais caro de um banco de dados que tem mais profissionais, como por exemplo o Microsoft SQL. Então, veja o que, claro, um tem mais segurança, outro tem menos segurança, você tem que levar tudo isso em consideração. Mas coloque na ponta do lápis qual é o banco de dados que você vai escolher, qual é a melhor opção para aquele software e contabilize um DBA especialista, faça uma pesquisa de mercado.
Você não precisa contratar o DBA, mas você precisa saber quanto custa a hora dele, para que quando você precisar, você saber quanto que você vai pagar. O mesmo vale para o sistema operacional do servidor de aplicação e de banco de dados. E o que mais eu tenho e o que eu vou investir quando eu comprar esse software? Afinal, né, eu vou pagar um monte de coisa, o que que eu vou investir no final das contas? O que eu devo levar em consideração? Primeiro é a definição do servidor, se você tem servidor, se você não tem, se você tem que comprar, se você vai fazer em cloud, porque em cloud é locação. Então, tudo aquilo que eu expliquei para você, você tem que levar em consideração. A aquisição das licenças, que você vai ver qual é a melhor forma de licenciamento. Mensalidade de manutenção de software. Quando você adquire a licença, você está comprando só o direito de uso daquele sistema. Só que todo mês, todos os dias, toda semana, o software ele passa por atualização, principalmente em relação fiscal, legislação. Existem vários profissionais trabalhando lá nessas empresas de software para fazer essas atualizações e melhorias do sistema e evoluindo tecnologia e tal. E você precisa pagar uma mensalidade por mês para ter direito a essa atualização do sistema. Leve em consideração que lá no orçamento que as empresas vão passar para você, vai ter licença, vai ter essa mensalidade que você vai pagar, e você precisa ver se o valor da mensalidade que está descrito lá é com ou sem impostos. Porque às vezes está lá R$ 1.000 por mês, mas vai chegar uma nota de 1.200, porque o imposto está embutido nessa nota. Então, garanta que você tenha certeza do valor que está lá. Preferencialmente, peça para que na proposta comercial já saia o valor com impostos, para você ter certeza do valor da nota que chegará mensalmente, para você não se confundir, porque não, se estiver lá na proposta comercial que o preço da mensalidade ainda será incluído os impostos, não será o valor que está descrito na proposta e no contrato, vai ser mais o valor dos impostos. Esteja preparado para isso, ou através de alteração de contrato, para que seja claro o valor que está lá, ou pelo menos na sua planilha financeira do custo total do teu projeto. Depois terá o custo de implantação. Quando essas empresas de software passarem o orçamento, elas vão passar esses valores para você: a licença, a manutenção e o custo de implantação, que serão as horas dos analistas que farão o projeto para você. Ou será um projeto fechado, que daí independente quantas vezes o profissional vá lá, vai ter esse valor fechado, ou será um valor por hora, que você vai ter que ter um controle bem bom para não ultrapassar essa quantidade de horas. Você pode pegar esse orçamento e contratar o serviço da própria empresa para fazer implantação, ou, dependendo da empresa, você pode chamar um terceiro também, que tem profissionais qualificados de outras consultorias para fazer o atendimento daquele software. Vai depender do que você preferir. Com a empresa de software, você obrigatoriamente vai ter que comprar licença com eles, porque eles são detentores do software, e também vai ter que pagar mensalidade. O serviço você vai levar em consideração o que você se sentir mais seguro, ou com a própria empresa, ou você vai chamar um terceiro para fazer a implantação. Treinamento. Eu coloquei aqui treinamento como um item separado, porque na implantação, a maioria das vezes, se a gente não cuidar muito bem do nosso projeto, os consultores vão fazer um overview, que é demonstrar uma rotina para o usuário. Treinamento, no meu ponto de vista, é diferente. Treinamento é você colocar um computador na frente do usuário que vai utilizar o sistema e fazer ele operacionalizar com o consultor do lado. Ó, faça isso, depois vem aqui, faça aquele outro, faça dessa forma, tire um relatório, ensinar ele mexendo no sistema. Isso é treinamento. Quando o consultor, seja de qual sistema, só abre um telão e mostra para os usuários, demonstrando o sistema, isso é overview. Então, se no seu processo, no seu orçamento de implantação, estiver escrito treinamento, tenha certeza que esse treinamento será um treinamento operacional, um treinamento prático. Se não for um treinamento prático, não é considerado treinamento, é um overview. E aí você vai ter que contratar de novo um profissional para fazer o treinamento.
E aí lá vai as horas do seu projeto. Se no cronograma estiver escrito lá: "Ah, eu vou fazer treinamento do financeiro, 2 horas", não é treinamento, é demonstração. Não existe um treinamento com o usuário com menos de 4 horas por processo, porque ele precisa treinar, ele precisa aprender a mexer, ele precisa incluir, excluir, alterar, estornar, tirar relatórios, e isso não se faz em 2 horas em nenhum departamento. Então, analise bem o cronograma. Se está escrito lá detalhadamente, vai ter o treinamento, departamento tal, 2 horas, não é treinamento, é overview. Quando for treinamento de verdade, que tiver lá o tempo de 4 horas, prepare uma sala de treinamento e um computador para que o usuário realmente faça a operação. E aí você não vai ter um custo extra de treinamento, você não vai precisar pagar de novo um consultor para fazer esse treinamento. Isso é muito importante. O usuário só aprende quando mexe, não quando assiste. Quando assiste é só uma ideia do que vai acontecer. Aprender mesmo, a gente só aprende quando está mexendo. Se você puder, dependendo do tamanho da sua empresa, dependendo do tamanho do seu projeto, reserve uma sala só para o projeto. Então, tenha uma sala com mesas, com computadores, com um projetor dedicado exclusivamente para o projeto de implantação. Isso fará toda a diferença quando as pessoas estiverem concentradas executando uma determinada operação, simulando um processo. Precisa ter uma sala onde os consultores fiquem, para que eles trabalhem, para que eles chamem os usuários para fazer reunião, para fazer demonstração, para fazer os testes. Se você deixar na mesa junto com os usuários, tem problema? Não, não tem problema, mas não vai ter a mesma produtividade. Então leve isso em consideração. Se puder, se for possível, reserve uma sala só para o projeto. Além disso, se puder também, faça um projeto de divulgação de marketing interno na sua empresa, para que as pessoas, os colaboradores, se motivem e embarquem junto no processo de implantação. Não adianta só o TI, só a diretoria querer fazer a implantação. O sucesso de um projeto, 60, 70% depende dos usuários do sistema. Muito mais do que a gerente, muito mais do que a própria empresa de software. Então, se os teus colaboradores não estão envolvidos no projeto, se eles não estão comprando a ideia, a chance de ter problema, de dar errado é muito grande. Então envolva essas pessoas, faça um projeto de divulgação, de marketing, chame as pessoas para explicar o que está acontecendo, para dar ideias, para dar sugestões. Isso fará toda a diferença no engajamento do projeto e das atividades que precisarão ser entregues conforme o cronograma, porque é eles, o operacional, que vai precisar entregar. O analista só vai lá, vai configurar o sistema, vai ensinar como é que faz, mas quem vai entregar é o operacional, e ele precisa estar envolvido no projeto. Então não precisa ser nada caro, nada muito elaborado, mas desenvolva um projeto de marketing interno, que vai ser bem bacana, você vai ver. Deixa uma pessoa focada nisso, que vai fazer diferença para todo mundo. E voltando lá no seu contrato, depois que você decidir a empresa de software, gostei mais dessa daqui. Essa daqui que eu optei, porque ela vai ter um custo menor, vai trazer tudo o que eu quero, vai ter menos customizações, enfim, ou é mais flexível em customizações, vai assinar o contrato. Você precisa exigir algumas coisas escritas no seu contrato, porque comercial, a negociação comercial, a gente falando é uma coisa, o que está escrito é outra. E hoje em dia o que vale é o que está escrito. Então, garanta que no contrato esteja escrito que o software terá uma performance boa, ou seja, não vou demorar 1 minuto para abrir uma tela do sistema. Não vou demorar 30 segundos para que, quando eu aperte o botão de incluir, carregue a tela no sistema. Você precisa que isso esteja garantido em contrato, porque senão a empresa de software vai dizer que é problema do servidor, ou é problema da internet, ou é problema da rede, ou é problema de qualquer coisa. Ela tem que dar uma solução para você, tem que ter um profissional que analise, ó, realmente se a gente mudar isso, vai melhorar a performance caso não esteja boa. Quando está em contrato, você tem certeza que alguém da empresa de software, alguém especializado, vai olhar
que a performance não está boa e vai saber dizer o que fazer para corrigir. Realmente, às vezes pode ser um problema de rede, às vezes é um problema de internet se o teu servidor for cloud. Mas o profissional da empresa de software tem que saber avaliar isso e se você investir em melhorar, tem que ter uma performance melhor. Então, coloque isso em contrato. Não assine sem ter essa garantia. Isso é muito importante. Vai por mim. Faça com que no contrato cada ponto crítico do seu projeto esteja detalhado como será feito, se será pelo padrão ou se será gap, e se for gap, qual é o custo que aquilo terá. Se você não colocar isso, você pode correr o risco de ter surpresas e pagar a mais depois, porque não estava escrito no seu contrato que aquilo seria um desenvolvimento ou não. Então, peça para detalhar. E essa operação, padrão, não padrão ou gap? Todas as operações numa lista simples assim e qual é o custo no final das contas. Não importa o custo individual de cada gap, se tiver vários, mas você precisa saber que aquele gap está envolvido, está dentro do orçamento, dentro do contrato já, com aquele preço final que você está pagando. Cronograma detalhado. Ele não vai estar o cronograma dentro do contrato, com certeza, mas ele deve ser um anexo. Então, qual é o cronograma? Qual é a data que vai começar? Qual é a data que vai terminar? Quais são as fases importantes do projeto, que são as medições base que a gente tem que ter? Quais são as EDTs de cada um dos projetos? Quais são as sprints, como você queira chamar, de cada parte do projeto? Para que o gerente de projetos interno saiba acompanhar, junto com o gerente da empresa de software, quais são os prazos que ele tem que cobrar da equipe interna para que o consultor consiga fazer a atividade e vice-versa. Então, esse cronograma precisa estar muito bem elaborado, muito bem planejado antes de iniciar o projeto. Pode ser entregue posteriormente à assinatura do contrato, mas ele precisa ser entregue antes de iniciar, para você fazer algumas preparações, que eu vou te explicar daqui a pouco. Peça garantia que os profissionais que atuarão no seu projeto sejam profissionais com experiência. Não tem problema nenhum se a empresa de software mandar um analista júnior acompanhando um analista sênior ou pleno, para ele estar desenvolvendo e aprendendo. Você geralmente não vai ter custo nenhum quando isso acontecer. Isso é bem interessante para que mais profissionais conheçam o seu processo de implantação e futuramente você também tenha mais apoio na contratação de consultoria externa quando você precisar. É bem legal, inclusive, você apoiar esse tipo de situação, mas quem encabeçará cada etapa tem que ser profissionais qualificados, preferencialmente analista sênior. Se não tiver, analista pleno, mas exija que tenha pelo menos uma classificação de qualificação de pleno, para que você tenha uma melhor qualidade e uma agilidade no seu processo de implantação e não estoure nenhum cronograma. E o que eu vou recomendar para você agora é uma preparação de implantação para que você faça antes de vir o primeiro profissional lá iniciar o projeto. Você recebeu o cronograma. Ah, você sabe que esse profissional, o primeiro profissional lá do processo de implantação, vai começar daqui 15 dias, por exemplo, 15, 20 dias. Faça algumas coisas antes para que quando ele chegue, tenha um melhor aproveitamento. Na verdade, para que ele tenha o aproveitamento correto das horas do projeto para o que ele realmente veio fazer. Então, você assinou o contrato, já tem o cronograma, sabe quando que vai começar? O que você tem que fazer internamente? Primeiro, dê um nome para o seu projeto. Não tem como você fazer divulgação, marketing, chamar a sua equipe, envolver todo mundo se o teu projeto não tem nome. Fica uma coisa, implantação do sistema. Isso não é nome de projeto. Dê um nome, faça uma pesquisa interna, faça uma campanha já para envolver o pessoal e dê um nome para o seu projeto. Isso é muito importante, faz muita diferença sobre o que a gente está falando. Segundo ponto, defina uma equipe interna, se puder, para que esteja 100% dedicada ao projeto. Eu digo uma equipe interna, é um profissional de cada área. Um profissional lá do financeiro, um profissional da contabilidade, um profissional de estoque, um da produção. Débora, mas eu não tenho tanta gente assim para ficar dedicada. Então pegue um profissional lá da controladoria que entenda de todos os processos da controladoria.
Deixa ele dedicado 100%. Pegue um profissional lá da fábrica que entenda de estoque, de logística, de produção, de PCP e traga para ele se envolver no projeto. Pegue um profissional da qualidade, se você tiver, traga ele para se envolver no projeto 100%. Por quê? Porque quando um profissional ele está trabalhando no projeto, está trabalhando na sua operação do dia a dia, a prioridade dele sempre vai ser a operação do dia a dia. Porque tem um faturamento lá que não consegue sair porque não tem estoque, porque tem um pagamento que precisa fazer, mas a nota não está lançada, porque isso ou aquilo. Então ele sempre vai dar prioridade para a operação que está acontecendo no dia a dia. Então, é importante que, se você puder, pegue alguém que conheça o seu processo, que já está lá na operação, que conhece da sua empresa e deixa essa pessoa dedicada 100% no projeto. Realoca ela temporariamente para o projeto. Depois essa pessoa vai ser extremamente importante para você na sua empresa. Ela vai ser uma pessoa chave que vai conhecer todo o processo de implantação daquele departamento. É aquela pessoa que vai replicar o treinamento que ela vai receber do consultor. Se ela não está 100% focada, ela não vai absorver as informações 100% e não vai saber passar o treinamento para os outros colaboradores. Além desses profissionais, deixe sob aviso algumas outras pessoas que podem ser considerado como pessoas chaves extras. Se aquele profissional, por exemplo, não puder fazer todas as operações no mesmo dia, ou se ele faltar, ou se ele estiver envolvido em outro projeto, quem você poderia chamar para se envolver? Ou quem, quando for dar um treinamento, quando o consultor for dar um treinamento, o usuário-chave vai participar sempre. Quem mais você poderia chamar para participar do treinamento? Para também aprender já junto com o profissional aquela determinada operação. Esse outro profissional, ele não vai ser acionado o tempo todo, mas é importante saber que ele existe. Ele ter ciência de que às vezes ele vai participar de algumas ações do projeto e todo mundo ter essa equipe bem estruturada. Ter um local exclusivo para o projeto, uma sala onde terão mesas, onde vai ter ponto de rede, ponto de energia, onde vai ter um projetor para que seja feita a apresentação do projeto, onde os profissionais chegarão e saberão onde eles podem sentar e trabalhar, onde os usuários chaves estarão lá junto com o consultor dedicado no projeto. Se você puder ter essa sala, será muito importante para o desenvolvimento do projeto, para a implantação do projeto. Mas tudo isso antes de começar, tá? Não vai inventar uma sala no dia que o consultor chegar lá para fazer o trabalho no primeiro dia, isso já deve estar pronto antes. Divida o projeto em frentes de trabalho. Então, terá a frente de trabalho da controladoria, a frente de trabalho da logística, a frente de trabalho do comercial, enfim. Quem serão as pessoas envolvidas? Terá mais de um? Quem será? Para você saber que, quando falar de algum assunto referente a essa frente de trabalho, todas aquelas pessoas deverão estar cientes. Não necessariamente que elas terão ação em tudo que for feito, mas elas precisam estar cientes de tudo que envolve a frente de trabalho delas. Porque a gente precisa ter mais de uma pessoa para ajudar a tomar decisões, porque isso impacta no processo da empresa como um todo. Então, em algumas situações, a gente vai precisar sentar com mais pessoas, de preferência da mesma frente de trabalho, para tomar uma determinada decisão. Isso é extremamente importante que a gente já saiba quem são essas pessoas e não decida na hora, e agora quem que vai falar sobre esse assunto? Não, isso é bagunça. Para a gente deixar o processo organizado, a gente tem que saber antes quem são essas pessoas. Precisa ter um gerente de projeto interno, uma pessoa dedicada full time no projeto de implantação, para cobrar os usuários, para marcar agenda com o consultor, para reservar salas de reuniões extras se precisar, para ver se tem projetor, se tem material para fazer o treinamento, se dá algum problema em algum equipamento, por exemplo, ela tem que ir atrás de quem possa resolver. Então, tem que ter um gerente de projeto para ver todos esses detalhes e acompanhar tudo 100% focado no projeto e não deixar atrasar nenhuma atividade. Defina internamente como que será a metodologia de documentação. Você vai ter GMUD? Você vai ter, que é o gestão de mudança? Vai ter só uma documentação padrão sua? Qual é a documentação que você vai usar? Tem um layout? Você tem um departamento de qualidade que existe um padrão
que isso deve ser controlado? Como isso vai controlar? Quem fará essa documentação? Em qual momento a documentação será feita? Tudo deve ser documentado ou somente alguns processos chaves? Então, defina esse processo de documentação para que no primeiro dia de trabalho, se precisar ter o desenvolvimento de uma documentação em paralelo, o consultor ou usuário-chave saberão que tem que fazer e quem vai fazer. Envolver todos os funcionários e os gestores de cada área nesse projeto. Envolver, eu não digo da tarefa para todos eles, mas chama todo mundo numa reunião, explica para eles o que a gente está fazendo, que a gente vai implantar o sistema tal, que isso vai demorar X meses, que vai funcionar dessa forma ou de outra forma, que a gente vai ter uma sala tal, que lá vai ser exclusiva para o projeto, que tais pessoas vão sair do setor para ficar focado no projeto, que depois essas pessoas serão chaves para fazer, para auxiliar no departamento, que não precisa se preocupar, que ninguém vai ser mandado embora depois, que as divulgações serão feitas dessa ou daquela forma, que a gente precisa de colaboração de todos. Enfim, é importante toda a equipe estar envolvida neste processo de implantação. Não com atividades, mas com conhecimento, com engajamento. Desenvolva um plano de divulgação das informações. Então, você precisa definir no começo como que você vai atualizar todo mundo referente ao que está acontecendo no projeto, referente ao cronograma, para que todo mundo permaneça envolvido e motivado no projeto. Você vai ter um e-mail com o nome do projeto que vai disparar para todo mundo? Você vai criar um SharePoint? Você vai ter uma intranet? Você vai imprimir banner para botar lá na fábrica com gráficos e outras informações? Enfim, pode fazer do jeito que você quiser, um jornalzinho interno, mas é importante você definir como que será divulgadas as informações para todos os envolvidos, para toda a empresa, para que todo mundo se mantenha engajado no projeto, fique ansioso pelo início do projeto. Gestão de documentos. O que você vai precisar de documentação para fazer o acompanhamento do projeto? Você vai precisar de cronograma de implantação, com todas as atividades detalhadas, para que o gerente interno consiga distribuir as atividades. Você vai precisar do fluxo do processo feito lá pelo consultor, pela consultoria de processo, no início, antes de chamar as empresas de software. Preferencialmente, se você puder, faça uma plotagem em tamanho grande, pendure na parede da sala de projeto o fluxo macro de como será a implantação de todas as áreas integradas. Quando visualmente a gente olha esse fluxo, é muito legal o operacional, as pessoas envolvidas irem lá e olhar, nossa, se eu fizer isso, aonde vai impactar? Então ela vai lá no fluxo grande que já está impresso na parede e de uma forma visual é muito mais claro de a gente entender a nossa operação aqui vai impactar lá em cima, num outro processo de um outro setor. Então a gente consegue ter uma visão melhor sobre isso. Se puder, se tiver essa possibilidade, faça essa plotagem do fluxo do processo de como será no futuro depois que o software for implantado. Vai evitar muitos transtornos para você, você vai ver. Se tiver algum desenvolvimento de customização, exija que a documentação técnica seja feita antes do desenvolvimento. Chegar para o programador e falar para ele, faça isso, você corre o risco de demorar muito mais tempo do que você escrever, pegar um analista, escrever o que deve ser feito detalhadamente. O analista conhece o processo. O programador, ele programa. Existem analista programador? Existe. Se for um analista programador, peça para ele fazer a documentação antes e depois ele faça o desenvolvimento. A documentação ela deve ser feita antes, passada para o gerente de projetos, para que o gerente de projetos organize quando será feito o desenvolvimento, o que é mais importante, o que é menos importante, principalmente se a gente tiver poucos programadores para fazer isso. De acordo com as atividades, a gente não atropela. Então, quando eu precisar testar uma rotina, aquele desenvolvimento já vai estar pronto. O gerente de projetos internos vai saber disso. Então, é importante todo o desenvolvimento ser documentado, passar para o gerente de projetos, ele analisa e define qual é a data do desenvolvimento. O manual operacional das rotinas, normalmente ele vai ser feito pelo usuário-chave. Vocês vão definir internamente se será feito
em forma de documento mesmo, de Word lá, depois gerar no PDF, ou em forma de vídeo. Aí você define qual que é a melhor estratégia, mas ela deve ser igual para todo mundo e deve ser definida onde ficará essa documentação para que os usuários, outros usuários, consulte essa documentação. Pode ser que a empresa de software entregue para você um manual, mas não, não é obrigatoriamente que isso vai acontecer. Normalmente quem vai fazer é o usuário-chave, estará dedicado 100% ao projeto. E a ficha de treinamento é quando o consultor for dar um treinamento para o usuário-chave, ele explica o que é a rotina e o usuário-chave assina dizendo que recebeu o treinamento. Isso é uma garantia para sua empresa que o usuário foi treinado, para ele não dizer: "Ó, não recebi treinamento". É uma garantia para a empresa de software que ela deu o treinamento, treinamento mesmo, não overview. Se for overview, tudo bem assinar, mas esteja escrito como overview e não como treinamento. Também para o RH, poder controlar horas de treinamento, caso isso seja um indicador do RH, isso é importante para somar horas de treinamento. Geralmente, algumas empresas fazem esse tipo de controle. E o usuário-chave, quando for treinar os outros usuários, também deve fazer esse documento de ficha de treinamento, para comprovar que ele repassou o treinamento para as outras pessoas. Depois não vai ter ninguém dizendo que não recebeu o treinamento, porque está assinado, comprovado que isso foi feito. Como você vai evitar custos desnecessários na implantação? Antes do profissional começar a trabalhar, o consultor chegou, naquele dia que está lá no cronograma que ele vai iniciar, verifique se a sua empresa, onde aquele consultor vai passar, ele vai precisar de EPI? Ele vai precisar de PCMSO para entrar na sua empresa ou algum outro atestado? Vai precisar de algum tipo de documento? Existe uma regra de liberação de pessoas? Existe um processo de integração obrigatório? Todos os consultores precisam passar por essa integração para ter essa documentação? Faça uma relação e providencie antes, que isso seja feito antes do dia que ele começar na empresa. Porque imagina, entra lá um consultor para fazer a parte do PCP lá na fábrica. Ele, ou da logística, ou é algum lugar que ele precisa de PCMSO. Chegou na empresa, ele vai fazer uma visita na fábrica para ver alguma coisa, ele não pode entrar porque ele não tem PCMSO, ou porque ele não fez integração, ou porque ele não tem EPI, se ele deveria levar, ou se você deveria entregar para ele. Aí você já vai perder meio dia, vai perder talvez a agenda inteira daquele consultor, ele não trabalhou e isso você vai ter que pagar como hora extra projeto depois, porque você está atrasando o trabalho do consultor. Providencie tudo isso antes dele começar a trabalhar. O mesmo vale para a sala que ele vai trabalhar. Então vai ter a sala de implantação do projeto ou uma mesa que você vai dedicar para que os consultores fiquem sentados. Precisa ter cabo de rede, precisa ter liberação de acesso à internet ou à rede Wi-Fi que for, precisa ter acesso a alguma determinada pasta no servidor, precisa ter as senhas que ele vai utilizar para acessar, por exemplo, um FTP ou algum outro acesso cloud, se for o caso. Precisa ter tudo isso já na mão para que o consultor entre, você coloque ele numa mesa para trabalhar e já esteja tudo liberado. Você só passa os dados para ele. Senão você vai perder horas de consultoria com coisas que não precisava. Outro ponto importante: envolva a sua equipe. Faça aquele projeto de marketing. Marque as reuniões, garanta que as pessoas chegarão no horário das reuniões. Quando marcar 2 reuniões em departamentos diferentes, considere o tempo de deslocamento. Não marque uma reunião, das 8 às 10 e a outra das 10 ao meio-dia, sendo que o consultor vai ter que andar 1 quilômetro para chegar no outro setor. Vai ter que passar pela fábrica, vai ter que subir escada, descer escada, não tem como, é humanamente impossível. Então dê esse intervalo. Não faça reuniões de 3 horas seguidas sem intervalo, sem parar para tomar café, sem poder ir no banheiro, porque isso não é produtivo. Então é humanamente improdutivo. Então tenha consciência disso, faça essa organização de tempo, levando em consideração a produtividade também das pessoas. Otimize equipes com o mesmo foco, ou seja, quando a gente for falar de algum assunto, explicar algum assunto, por exemplo, para o consultor, chame todos os consultores envolvidos naquele assunto, direto ou indiretamente, que eles vão precisar
saber sobre aquilo, para que você não tenha que repetir várias vezes a mesma coisa. Um exemplo, no início do projeto, no primeiro dia, o meu conselho é: marque uma agenda com todos os consultores no primeiro dia. Coloque todos eles em uma sala de reunião ou uma sala de treinamento e passe informações gerais para todos os consultores de uma vez. Olha, nossa empresa funciona assim, o nosso ramo de negócios é esse. Por mais que eles já tenham a documentação, é importante fazer essa apresentação. Então, nossa empresa faz isso, desta forma, tem tantos anos de mercado, é um regime de tributação tal, o nosso foco principal é esse, o nosso foco secundário é esse, o resultado final que a gente quer é esse. Enfim, deixe claro para todos os consultores de uma única vez, para que você não tenha em cada reunião que cada usuário tiver com o consultor ter que ficar explicando a mesma coisa. Isso vai economizar um tempo gigante do seu projeto de implantação. Informações comuns devem ser passadas de uma vez para todos os envolvidos. Outra lição importante que você tem que ter é: divida o seu projeto em fases. Quando a gente recebe um orçamento, que a gente vê um monte de coisa legal que a gente quer, nossa, a gente quer tudo aquilo com muita ansiedade, mas a gente não vai ter mão de obra. Por mais pessoas que você tenha no projeto, é muito complexo mudar de um Excel para um sistema, ou de um sistema que eu já estou usando há muitos anos para um outro software de gestão integrado. A complexidade é muito maior. Nunca vai ser mais fácil usar um sistema do que usar um Excel. Então, eu vou ter muito desgaste operacional. Se eu colocar 20 módulos para rodar na primeira fase, eu vou estressar demais os meus usuários, eu vou gastar muito dinheiro e eu não vou ter o retorno que eu quero. Então, faça por partes, faça com calma. Não queira comprar coisas que você não precisa no primeiro momento. Faça esse processo ser um processo gostoso, um processo leve. Coloque primeiro definição de cadastros, faça a definição com calma, faça os cadastros com calma, pense no que aquilo vai impactar no seu processo. Implante o back-office, faturamento financeiro, compras e estoque, que é o que você realmente precisa agora no começo. Se tiver uma gestão de produção, coloque o PCP ou veja se de repente você não faz a produção pelo estoque, dependendo do que você faça na sua empresa. Claro, se o fiscal for interno e não externo, se você não tiver uma contabilidade externa, você vai colocar o fiscal também e o RH. Se puder deixar para depois, deixa para depois. Foque no back-office, nos cadastros e na produção, se for o caso. Está tudo certinho, agora já fiz todos os cadastros, a minha operação já está rodando, já estou tirando nota pelo sistema, já está alimentando o meu livro fiscal, aí eu vou fazer a implantação dos outros módulos complementares. E aí você vai colocar uma contabilidade, você vai colocar um módulo de contrato, de CRM, um Comex, de repente, importação, exportação, de uma forma mais tranquila, sem afetar o teu faturamento e o teu processo de compras, de entrada de materiais. Tá tudo isso funcionando? Tá tudo redondinho? Tô tirando os relatórios que eu preciso? Agora eu vou entrar com as automações. Aí sim você vai colocar um MES, se for o caso de automação industrial. Aí você vai colocar um APS, um marketplace, um ponto eletrônico no app e outras tecnologias que você vai ter dados de gestão. Por quê? Porque não adianta você implantar uma ferramenta de gestão se você não tem dados para gerir. Quando a gente tem muita informação de uma vez, sem ter essa informação precisa no sistema, os dados não valem para nada. Os gráficos não valem para nada. Então faça as coisas por fases. Tenha em mente que o que você precisa primeiro são essas ferramentas, então é isso que é realmente importante para mim. Foque nos seus cadastros bem feitos e no back-office. Depois você vai implementando outras ferramentas. Você vai economizar muito dinheiro, muito tempo e vai evitar um estresse desnecessário. O que vai poder atrasar o meu projeto de implantação? Resistência na mudança. Se os usuários não estiverem envolvidos, se você não fizer um bom trabalho de marketing, vai ter resistência na mudança. Um usuário resistente atrasa qualquer projeto porque ele é 60%, 60 a 70% responsável pelo resultado
do projeto. Vai ter dificuldade de aprendizado, isso é normal. Algumas pessoas aprendem mais rápido que outras. Tenha paciência, permita que ele receba o treinamento novamente. Não é porque algumas pessoas elas não é porque elas são resistentes, é porque elas realmente aprendem de uma forma diferente, elas têm mais dificuldade. E a gente precisa estar ciente disso. Se o teu funcionário, se o teu colaborador, você vê que ele está com dificuldade, não porque ele não quer aprender, porque realmente ele não consegue, faça novamente um treinamento, peça para alguém que já entendeu replicar e fazer exercício junto com ele. Quando ele recebe atenção, isso é muito melhor para você, para o seu projeto de implantação. Mudar escopo no meio do projeto. Está tudo funcionando conforme o cronograma, do nada alguém vai lá e quer mudar o processo. Não se muda o processo no meio do sistema. A gente já fez um levantamento de processo, a gente já passou pela consultoria, fazendo um orçamento, montando o cronograma, agora a gente vai mudar tudo? A não ser que for alguma coisa muito extrema, muito grave, que aconteceu agora, um cliente novo entrou no meio e ele é prioridade. Aí é uma situação de exceção. Mas mudar isso o tempo todo, você vai chegar lá no final, você não vai cumprir o cronograma, teu gerente de projetos vai ficar maluco, corre o risco dele pedir a conta e ir embora, e você gastar muito mais dinheiro, porque vai ter que começar tudo do zero. Não vai ser impossível disso acontecer, bem possível que vá, mas avalie bem o impacto disso no final. Não ser firme na entrega de prazos impacta no atraso do projeto de todas as outras atividades. E por fim, um turnover alto. Quando você tem muita rotatividade de funcionários, você tem que saber que você vai ter que começar tudo do zero com a pessoa nova. Se você puder evitar a movimentação de pessoas envolvidas no projeto, isso evitará um atraso lá na frente. São esses os pontos. Só relembrando aqui para você. Se você não sabe aonde quer chegar, nenhum vento lhe será favorável. Por isso é importante você fazer aquele levantamento no início, saber o resultado que você quer para fazer o teu planejamento corretamente e atingir o seu objetivo final. O processo de implantação nem sempre é fácil, nem sempre é tranquilo, vai ter muitos problemas no meio do caminho, mas é possível se você souber aonde você quer chegar e como você vai percorrer esse caminho. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, que você tenha tido alguma luz de como seguir para fazer esse processo e essa definição. Eu te desejo boa sorte e tudo vai dar certo. A gente se vê por aí. Até mais.